Fala galera, tudo bom com vocês? Uma grande alegria reencontrá-los. Mais uma semana de quarentena, ninguém aguenta mais, mas a gente continua aqui nos nossos estudos, né? Porque a gente não pode parar, não pode deixar de estudar. Então, na semana passada eu expliquei para vocês o conteúdo de Aristóteles, deixei algumas questões, 3 questões aqui nas páginas 109, 110 e 111 da apostila, para vocês fazerem. Agora eu vou corrigir essas questões. Então vamos lá, página 109. Eu pedi a questão 4, questão do Enem. Importante a gente prestar bastante atenção. Esse modelo de questão, né, é um modelo que geralmente cai no Enem. O Estado ou sociedade política é até mesmo o primeiro objeto a que se propôs a natureza. O todo existe necessariamente antes da parte. As sociedades domésticas e os indivíduos não são senão as partes integrantes da cidade, todas subordinadas ao corpo inteiro, todas distintas por seus poderes e suas funções, e todas inúteis quando desarticuladas, semelhantes às mãos e aos pés que, uma vez separados do corpo, só conservam o nome e a aparência, sem a realidade, como uma mão de pedra. Então, um trecho da Política de Aristóteles. Esse trecho revela a concepção aristotélica segundo a qual, letra A essência natural do Estado dispensa a formação educacional dos seres humanos. Isso não é verdade. Aristóteles fala que a educação é muito importante para o desenvolvimento das virtudes. Então é bom que haja educação, sim. A educação ela educa, ela prepara o indivíduo para a vida pública, para a vida em sociedade. Então a existência do Estado não dispensa a educação, pelo contrário, a educação deve ser fomentada. Então a letra A está errada. Letra B. A organização política da sociedade assenta-se no plano das ideias. Isso não está certo porque Aristóteles não concorda com a doutrina platônica das ideias. Aquela distinção que Platão fazia, eu expliquei isso para vocês semana passada, entre mundo das ideias, né, mundo suprassensível, mundo inteligível, aquele mundo das ideias, e o mundo da matéria, o mundo sensível. Aristóteles não concorda com isso. Então, não poderia dizer que está num plano que para ele não existe, né? Completamente sem lógica. Letra C. A sociedade política é ontologicamente anterior aos indivíduos. Perfeito. E é justamente isso que ele está dizendo aqui nesse trecho. Cada indivíduo nasce para a sociedade. Ele encontra uma sociedade já estabelecida. O todo é maior do que a parte. Então, o indivíduo é parte da sociedade, a sociedade é mais do que o indivíduo. E ela, inclusive, né, a vida em sociedade, ela já está inscrita na natureza humana. Então, quando o indivíduo nasce, ele já tem como que uma vocação a ser realizada, que é a vocação de viver no seio da comunidade política. Então, ontologicamente, a sociedade, o coletivo, ela antecede o indivíduo, antecede o singular. É exatamente isso que diz a letra C. Eu já expliquei para vocês isso, né? Que para Aristóteles, o homem que não vive em sociedade, ele não se realiza plenamente como homem. É como um Deus perfeito, que não precisa de ninguém, ou como uma fera, completamente antissocial. Mas o homem não é nenhuma coisa nem outra. O homem é um animal político. Então a política está inscrita nas possibilidades da essência dele. É algo que ele deve realizar. É uma potência que ele deve realizar. Então, por isso, ela já é ontologicamente anterior aos indivíduos. Tá? Então, o certo aqui é a letra C. Vamos ver por que a D e a E estão erradas. A letra D de dado diz assim: a ética é tanto uma ciência prática quanto teorética. Está errado. A ética é uma ciência prática. Aquela hierarquia que Aristóteles faz das ciências, né? Ele fala das ciências poéticas ou produtivas, que são a maior parte das ciências, são aquelas ciências técnicas. Existem as ciências práticas, a ética e a política, e existem as ciências teoréticas. Quais são as ciências teoréticas? A física, a matemática e a metafísica. E aqui está dizendo que a ética seria não só uma ciência prática, mas também teorética. Não, na verdade, a ética não é uma ciência teorética. Ela é só uma ciência prática. Então, a letra D está errada. E a letra E: a natureza humana impede a existência de formas degeneradas de governo. Isso não é verdade. Tanto que o próprio Aristóteles falava das formas justas e formas injustas. Então você tem lá o governo de um só, a monarquia, que é a forma justa.
mas pode se degenerar e virar uma tirania. Você tem a aristocracia, o governo dos melhores, o governo de uma elite, mas pode se degenerar e virar uma oligarquia. E você tem também a república, o governo de muitos, que pode se degenerar e virar uma democracia. Então a natureza humana não impede as formas degeneradas da política. Elas são possíveis, elas acontecem no curso da história. Se o homem se desviar da sua finalidade, se o governo se desviar da sua finalidade, que é o bem comum, então a estrutura política se degenera. Então a letra E não pode estar certa. Então aqui, gente, nessa questão da página 109, questão 4, o certo seria letra C, gabarito letra C. Agora questão 6 da página 110. Uma parte importante da doutrina de Aristóteles sobre a ética foi registrada em seu livro Ética a Nicômaco. Nele encontra-se o seguinte trecho: com relação ao temor, ao ardor, ao desejo, à ira, à piedade e, em geral, ao gozo e à dor, há um excesso e uma falta, e ambos não são bons. Mas se experimentamos aquelas paixões com a finalidade do modo como se deve, então estaremos no meio e na excelência, que são próprios da virtude. Portanto, a virtude é certa mediania, que tem por escopo, por finalidade, o justo meio. Com base no texto citado em seus conhecimentos, responda. Letra A. Em que consiste a virtude de acordo com Aristóteles? A virtude consiste num justo meio, numa justa mediania, situada entre o excesso e a falta. Aquele exemplo que eu dei. O sujeito, por exemplo, que é virtuoso, tem a virtude da coragem. A virtude da coragem, ela está exatamente no meio do caminho entre a temeridade, a imprudência. O sujeito, eu vou me jogar de um prédio de 10 andares porque eu sou muito corajoso. Não, você não é corajoso. Você é imprudente, é louco, é temerário. Isso não é coragem. E, por outro lado, você tem a falta, que seria a covardia. Ele precisa, por exemplo, defender a esposa dele, os filhos dele, de um ataque, ele vai lá e se acovarda, se esconde. Então, isso seria covardia. O que seria a coragem? O justo meio. Então a coragem, bem como todas as outras virtudes, elas estão exatamente no meio entre o excesso e uma falta. É assim que Aristóteles define virtude. Letra B. Segundo Aristóteles, qual é o papel da prudência na busca pelo justo meio, do qual se fala a propósito da virtude ética? A prudência, frônesis, né, em grego, ela faz justamente o sujeito procurar o caminho da moderação. O prudente é moderado. O prudente não se deixa levar pelas paixões. Aqui, inclusive, o trecho selecionado cita várias paixões: o temor, o ardor, o desejo, a ira, a piedade. Essas paixões, elas acabam nos desgovernando, se nós não tomarmos cuidado. E elas nos levam para as extremidades, tanto para o excesso quanto para a falta. E a prudência, ela faz a gente ser mais racional, mais moderado, procurar o caminho da virtude, que é o caminho do justo meio. Então a importância da prudência é essa, né? Que o homem prudente, ele é mais moderado, então como ele é mais moderado, ele procura o caminho racional, o caminho do justo meio, e por isso ele é menos vulnerável, menos suscetível ao poder das paixões, à influência das paixões sobre o comportamento dele. Essa questão é discursiva, né? Lógico que a resposta discursiva ela sempre tem assim, uma possibilidade de variar um pouco, mas os elementos fundamentais, essenciais para você ter uma boa resposta são esses que eu estabeleci aqui. Agora, a última questão está aqui na página 111, é uma questão da Universidade Federal de Uberlândia. Questão 1, da página 111. Leia atentamente o texto abaixo. Logo, o que é primeiramente, isto é, não em sentido determinado, mas sem determinações, deve ser a substância. Ora, em vários sentidos se diz que uma coisa é primeira, e em todos eles o é a substância, na definição, na ordem de conhecimento e no tempo. De acordo com o pensamento de Aristóteles, marque a alternativa incorreta. Então nós temos aqui um trecho da Metafísica de Aristóteles, e todas as opções são corretas, são pertinentes, exceto uma. Então a gente vai ter que procurar onde está o erro aqui, porque é necessário, o enunciado está pedindo, e a gente tem que ter bastante atenção com isso, para marcar a incorreta. Vamos lá. Letra A. Para Aristóteles, o conhecimento somente é possível tendo por objeto as substâncias, pois dos acidentes não é possível se fazer ciência. Claro, porque os acidentes são peculiares, os acidentes são singulares.
E a ciência, ela exige universalidade. Aristóteles dizia que a ciência é um conhecimento necessário e causal. Então, para que uma coisa seja científica, ela tem que ser necessária. Necessariamente tem que acontecer assim, tem que ser um padrão, tem que ser algo regular. Se o acidente é sempre um fenômeno particular, então não existe regularidade no acidente ou no acidental. Então a gente só pode fazer ciência a partir das substâncias. Como que você conhece a essência de uma coisa? A partir das substâncias. É assim que você conhece o que uma coisa é e não pode deixar de ser. Já os acidentes são mutáveis, são variáveis. Então não é possível fazer ciência em cima dos acidentes, tendo como base os acidentes. Isso é impossível. B. A substância, ao contrário do acidente, é a categoria por meio da qual sabemos o que uma coisa é, pois é com base na substância que definimos uma coisa. Exatamente. Substância é aquilo que é em si. É aquilo que a coisa é, não poderia deixar de ser. E o acidente é aquilo que é em outro. São as qualidades, características mutáveis de uma determinada coisa. Então, os acidentes inerem numa substância, mas a substância é a realidade última daquela coisa, exatamente como está sendo dito aqui. Letra C. Pode-se dizer que para a metafísica aristotélica a substância é a característica necessária de uma coisa, uma vez que nos indica em que sentido uma coisa é. Perfeito. Substância é necessária. Necessariamente tem que ser assim. Letra D. Segundo a metafísica aristotélica, a definição de cada ser é apreendida pela ordenação e classificação de suas características acidentais. Não. Não. A definição do ser é a substância. O acidente não define o que é o homem. Por exemplo, ter cabelo preto é um acidente. Você pode ter cabelo loiro, pode ter cabelo branco, pode não ter cabelo, pode ficar careca. Então eu não posso dizer que faz parte da substância do homem ter cabelo preto. Porque isso é uma característica acidental. Agora, se eu disser que o homem é um animal racional, bom, então aí eu estou falando de características substanciais no homem. Porque isso define o homem. Essa é a fronteira entre o homem e aquilo que não é o homem. Então a substância é justamente isso, aquilo que define uma determinada realidade. Diz o que ela é. E os acidentes são muito peculiares. Por isso a gente não pode colocar os acidentes como características essenciais, características substanciais. Não são. Os acidentes são características muito particulares de cada indivíduo. Então, galera, nessa questão 1 da página 111, a resposta é letra D. E é a única que não se coaduna com o pensamento aristotélico. É a única que a gente pode dizer incorreta. Todas as outras estão corretas, a B e a C. Como o enunciado da questão está pedindo para você marcar incorreta, então a resposta é letra D. Bom, eu espero que essa aula tenha servido para vocês tirarem qualquer dúvida sobre esse conteúdo de Aristóteles. Aristóteles é um filósofo muito importante e na próxima semana a gente já vem aí com conteúdo novo. Valeu? Grande abraço!